Fala, atletas da geral! Já treinou hoje? Aqui quem fala é o Vitor, cavalo do asfalto, e hoje eu vou te dar algumas dicas de como eu bati 1h22 na meia maratona de Porto Alegre. A meia maratona é uma distância em que eu estou muito interessado nos últimos tempos e eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a bater o seu RP nessa distância também. Para começar, eu queria te mostrar duas provas que eu fiz esse ano. A primeira é a Meia das Pontes, em Brasília, no final de março, e a segunda é a Meia de Porto Alegre, no começo de junho. Eu corri as duas provas dando o meu máximo, mas eu tive um resultado muito melhor na meia de Porto Alegre. Será que eu realmente melhorei tanto assim em 2 meses? É aí que a gente entra no primeiro ponto que eu queria tratar nesse vídeo, que é a escolha da prova. A Meia das Pontes foi disputada em um dia extremamente quente e ensolarado e o percurso tinha mais de 140 metros de ganho de elevação. Enquanto isso, a meia de Porto Alegre foi disputada em um dia com temperaturas próximas aos 8 graus, nublado e extremamente plano. Escolher uma prova com condições favoráveis é o primeiro passo para alcançar aquele tempo que você tanto deseja na meia maratona. Um outro fator importante é focar nos treinos que são mais relevantes para a distância de 21 km. Um treino de tiros curtos, por exemplo, pode te ajudar muito na distância de 5 km, mas não vai te ajudar tanto durante a meia maratona. Foque nos treinos de limiar e nos longões blocados em um ritmo próximo da prova para treinar sua capacidade de manter um ritmo alto por um período prolongado. Nesse livro ele diz que quando a gente vai fazer o nosso primeiro tiro, a gente demora cerca de 2 minutos para entrar na zona de VO2 máximo. Então se você fizer um tiro de 2 minutos e meio, por exemplo, você vai demorar 2 minutos para chegar na sua zona de VO2 máximo e aí nos últimos 30 segundos você vai estar trabalhando o seu VO2 máximo. Então por esse motivo é interessante a gente fazer tiros acima de 2 minutos, né? Porque se a gente fizer tiros abaixo, a gente não vai estar trabalhando tanto o nosso VO2 máximo, a gente não vai chegar naquela zona. O treino de hoje foi um longão blocado. Então os primeiros 15 km eu fiz em um ritmo leve e os últimos 6 eu fiz no ritmo pretendido da prova. A ideia desse treino é que você vai treinar no ritmo pretendido na prova já depois de ter rodado bons quilômetros, né? Então já depois de estar um pouco cansado. A gente vai colocar aí as parciais do treino para vocês verem os resultados. Você pode treinar o limiar de lactato. Existem duas formas. Ou você pode fazer um treino contínuo, então você pega aí esse seu pace de limiar, tenta fazer um treino contínuo, então por exemplo, 5 km no pace de limiar contínuo, sem pausa, ou você pode fazer um intervalado, mas de preferência um intervalado um pouco mais longo e com pausa ativa. Então, por exemplo, você poderia fazer 3 tiros de 2 km nesse pace de limiar, e aí a pausa, ao invés de você ficar parado, você faz a pausa ativa. Eu gosto de fazer os treinos contínuos, que eu acho que simula mais a condição da prova, né? Que a gente não vai ter intervalo, então eu gosto de fazer esses treinos, por exemplo, de 5 km contínuos no limiar. Uma outra dica importante é reduzir o volume na semana anterior à prova. Essa fase se chama polimento e é extremamente importante para que você chegue descansado no dia D. Você pode fazer alguns tiros curtos em ritmo de prova para manter os músculos ativos. No dia anterior à prova, coma bastante carboidratos e alimentos de fácil digestão. Esse não é um dia de pensar em emagrecer. O objetivo é comer bem para que seus músculos se encham de glicogênio que será utilizado como fonte de energia no dia seguinte. No dia da prova, também é importante ter uma boa estratégia. Chegue cedo na largada e faça um bom aquecimento, correndo leve por cerca de 10 minutos e fazendo alguns tiros de 100 metros para ativar os músculos. A meia maratona é uma prova longa, então tome cuidado com a largada. Ver todas aquelas pessoas correndo pode fazer com que você corra o primeiro quilômetro forte demais. Eu recomendo que você corra o primeiro quilômetro 5 segundos mais lento do que o seu pace alvo para a prova como um todo. Isso ajuda a finalizar o aquecimento e a ganhar confiança de que aquele ritmo está confortável. Se você encontrar um pelotão de corredores correndo em um ritmo próximo ao seu pretendido, junte-se a eles. Estar na companhia de outras pessoas faz com que a percepção de esforço diminua e que os quilômetros passem mais rápido. Não se esqueça de se hidratar e de tomar géis para repor os carboidratos. Vá avaliando sua percepção de esforço ao longo da prova. Se você estiver ofegante, pode ser uma boa ideia reduzir o pace momentaneamente. A ideia é encontrar um ritmo que seja confortavelmente difícil. Se você estiver em um dia bom, pode ser que você esteja sobrando nos quilômetros finais. Aproveite para acelerar e tirar ainda mais alguns segundos do seu RP. Seguindo essas dicas, acredito que você tem boas chances de bater o seu RP. Mas não se esqueça, a corrida é um esporte onde uma das principais virtudes é a paciência. Ao longo de anos de treinamento, conseguimos alcançar tempos que antes eram inimagináveis. Por esse motivo, tente observar sua evolução nos treinos e não somente nas provas.
Você pode obter um resultado ruim em uma prova porque as condições estavam adversas e não porque você não está melhorando como um corredor. Se eu tivesse me frustrado com o resultado da meia das pontes e deixado com que esse resultado me desmotivasse, eu provavelmente não teria batido meu RP em Porto Alegre. Bons treinos a todos e até breve. Inscreva-se aí no canal se você gostou desse conteúdo. Siga a gente no Instagram também para mais dicas e deixe um comentário de incentivo aí pra gente. Obrigado pela sua audiência aí e até mais.